Tudo bom, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus. Estamos começando a TV Ágape, a TV da sua família. Você já está acostumado, toda quinta-feira nós temos um compromisso aqui, juntinhos, às 21 horas. E pensa num programa bom. O programa hoje está ótimo, excelente. Mas para iniciar, já dá o like e compartilha para o grupo dos amigos, da família. Vamos alcançar mais gentes, tá? Pode se assentar aí que nós já vamos para o primeiro quadro, o nosso podcast. Meus irmãos, vamos lá, vamos para o nosso podcast, esse quadro que você já está acostumado, onde toda semana nós recebemos aqui convidados especiais, tratamos de vários assuntos para a nossa edificação, seja espiritual ou na vida natural mesmo. E hoje nós temos aqui o privilégio de receber, já é figurinha carimbada aqui do nosso podcast, inclusive o primeiro podcast da TV Ágape foi feito com ela, a nossa nutricionista e agora mamãe da Sara, Ana Amélia. Aperta minha mão aqui, Ana, seja bem-vinda. Dá um alô aí pro pessoal. Oi, gente, mais uma vez aqui, espero que vocês não enjoem de mim, mas eu recebi o convite do pastor e agora é um assunto muito interessante que eu acho que vai agregar muito na vida de várias mamães, inclusive de primeira viagem, que tem de monte aqui na igreja, verdade, né, pastor? É uma remessa aí. Ô, Ana, só para a gente dar início aqui, como é que está sendo a experiência de ser mamãe? Já vai para quantos meses? Ela já está com 4 meses e meio já. Rapidinho. Passa rápido. E definitivamente é a melhor coisa do mundo, né? Segurar um milagre nas mãos. Mas os milagres, às vezes, também... faz parte. Faz parte. Né? Tem faz dificuldades. Os milagres vêm acompanhados de... Não vou falar problema, mas de... os desafios. Né? Os desafios. Exatamente. E já voltou a atender normalmente? No momento... Ou está limitado? No momento só aos sábados, né? Porque é o dia que o Mohamed não trabalha e pode ficar com ela. Mas aí eu estou atendendo normalmente alguns dias na sexta e no sábado. Tá bom. Pessoal, hoje o assunto, você sabe que a Ana Amélia é nutricionista e, por sinal, fera, muito boa no assunto. E hoje nós vamos falar um assunto para você que é mulher, com certeza vai te interessar. É natural, a mulher que está grávida, ela ganha peso. É natural, é óbvio. Mas hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o emagrecimento pós-parto, não é isso? Então, Ana, qual o ganho considerado saudável para se ganhar durante a gestação? Porque antigamente tinha aquele mito que quanto maior a mulher, mais saudável o bebê, né? É o bebê. Mas até onde isso é mito e até onde é considerável? Isso é um verdadeiro mito, né? Porque tem um ganho de peso que é considerado saudável e é de acordo com o peso da mulher antes de engravidar. Sim. Se é uma mulher de baixo peso, a gente espera que ela ganhe um pouco mais de peso. Ela pode ganhar até 18 quilos. Quando é uma mulher que já está no peso saudável, até 16 quilos. Quando é uma mulher que está com sobrepeso, até 12 quilos, e uma mulher obesa, até 9 quilos. Então, é classificada até de acordo com o peso da mulher antes dela engravidar. E antes, né, era falado muito sobre isso, comer por dois, né, não pode passar vontade. E isso acaba que é um grande mito, porque aí acaba que a mulher ganha muito peso e depois fica difícil dela perder esse peso. Porque depois da gestação, né, tem ali um bebezinho que vai demandar todo o tempo, muda a rotina e acaba... E para a saúde da criança também, o excesso faz mal também. Você lembra de algum malefício que pode vir? Acaba que se a mulher ganha muito peso, aumenta muito o risco de pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, né? Entendi. Pode ser uma gestação de risco. Então eu falo que cuidar do peso, ter uma gestação saudável, tranquila, vai influenciar tanto na saúde do bebê quanto na saúde da mãe. E a média de ganho, por exemplo, o bebê normalmente é de 2,5 kg a 4 kg, né? Que é o que ganha o bebê. O aumento da reserva da mãe, que a mãe naturalmente ela ganha uma quantidade de gordura para essa gestação ser tranquila e para a produção de leite pós-parto. Claro. Até 5 quilos. E o bom... Pode terminar, desculpa. O aumento da volemia, no caso do volume sanguíneo, é até 2 quilos. A mulher normalmente se retém um pouco, que é até 2 quilos também. Tem o líquido amniótico, que em média é 1 quilo. E o aumento de mamas, útero, placenta, que é no máximo 3 quilos. Então, se a gente for totalizar, vai dar normalmente aí essa média que eu falei, de uns 16 a 17 quilos. E
E a gente considera isso na balança ou é bom o acompanhamento de um profissional? Nesse caso, é balança e circunferência. O que a gente avalia numa gestante, pastor? A gente não vai fazer percentual de gordura, Sim, né? sim. Porque ali é um objetivo diferente. Mas sabe o que a gente consegue avaliar uma mulher se ela está ganhando saudável ou não? O braço. Quando a gente avalia que o braço está ganhando muita gordura, a gente vai avaliando circunferência, as pregas do braço, e está ganhando uma circunferência muito grande, então acendeu a luz vermelha, né? Exatamente, porque a barriga já vai aumentar, os seios, natural, né? isso. O quadril da mulher, naturalmente, uma questão fisiológica, vai aumentar. Agora o braço não. O braço é... Então vamos lá. Teve esse aumento de peso, que é natural desde que seja forma saudável, e a mulher tem aquele pensamento, será que depois eu vou voltar ao peso normal? Como é que funciona? Será que vai demorar? Leva tempo, né? E logo após o parto, quantos quilos em média se perde após o parto? O ideal é que seja no mínimo 7. No mínimo 7 quilos a mulher... Isso tipo na assim, primeira semana? Isso, de imediato ali, a mulher já vai, ela vai pesar ali mais ou menos dentro de uma semana, se ela tem um retorno no médico. Sim. Pelo menos 7 quilos já tem que ter perdido, né? Aí vamos colocar uma mulher que ganhou muito peso, vai ficando cada vez mais difícil de perder esse peso. Então, por isso que é bacana ela ganhar o mínimo de peso possível também. Ô, Ana, rapaz, que bate-papo legal, hein? E vamos entrar num assunto também muito delicado, e a gente vê também muitos casos, né? Por que é tão comum casos de depressão pós-parto? Porque, assim, a gente que é homem, a gente não entende, vocês em alguns momentos. A gente entende que com a chegada do filho, poxa, a gente fica radiante, né? Muito feliz, a vida muda. Mas, em muitos casos, a gente vê essa depressão pós-parto. E qual o motivo, assim, que vocês entendem? Então, pastor, nós temos aí 2 classificações. Tem o baby blues, né? Baby blues, que eles falam, que normalmente é comum de acontecer com 80% das mulheres, que pode girar em torno do 2º dia até a 2ª semana que o bebê já nasceu, Sim. que é uma tristeza profunda. O que isso acontece? Que existe uma queda muito grande de progesterona e estrogênio na mulher. E essa queda abrupta leva a esse sentimento, né, de solidão, de tristeza, isso no fator fisiológico. Sim. Agora, se a gente for olhar para o lado emocional, psicológico, a mulher, basicamente, a vida dela deu um giro ali louco de uma hora para outra, né? Porque, às vezes, atividades básicas mesmo, como tomar um banhozinho demorado, ir ao banheiro com calma, comer com calma, não tem mais, porque acaba que o bebê depende totalmente dela. Por mais que ela tenha uma rede de apoio, mas quem está amamentando? É verdade. É a mãe. O bebê, tipo assim, ele tem um período chamado esterogestação, que é até o 3º mês do bebê. Ele não entende que ele nasceu. Então, ele quer ficar colado na mãe o tempo inteiro. Então, isso demanda o quê? Toda a atenção da mãe. Aí, às vezes, a mãe está lá apaixonada, nossa, realizei meu sonho de ser mãe, mas e o lado, a versão não mãe, né? De fazer suas atividades normais, de uma atividade básica. Tinha uma rotina antes da criança exatamente. chegar. E desde o momento que a criança nasce, não teve aquele momento de adaptação ou de mudança, né? Aquele prazo. Foi de forma abrupta, né? Isso. A mulher foi para o hospital, ganhou, a rotina mudou. Acabou, exatamente. Ganhou na sexta, segunda-feira já mudou. Ainda mais quando é a primeira viagem. Não tem o que esperar, né? É tudo muito novo. Então, esse baby blues é normal acontecer. Porém, tem alguns casos onde é uma depressão pós-parto mesmo. Pode acontecer, inclusive, meses depois do neném nascer. E isso pode ter fatores fisiológicos, que nem, por exemplo, uma mulher que o bebê chora muito, o bebê não dorme direito, isso eleva muito os níveis de cortisol, que gera um estresse, e esse estresse pode facilitar a depressão pós-parto. Falta de rede de apoio também, às vezes não tem ali uma pessoa para ajudar, para estar acompanhando, também pode levar a uma depressão pós-parto. O isolamento, às vezes a pessoa que fica muito sozinha pode levar a depressão pós-parto. E hoje em dia também, pastor, devido às mídias sociais, a gente vê aí muitas influencers, blogueiros e tudo, que acaba de ganhar um filho e um mês depois já está lá com a vida normal, já está com o corpo normal. E a mãe ali, né, na realidade dela, ela se compara, também pode piorar essa questão da depressão pós-parto. Então, hoje em dia, são vários fatores que podem levar a isso. Então, visando aí evitar que isso aconteça, o que a gente fala? Tem sim um recolhimento ali do bebezinho, né, um recém-nascido que não pode ter contato com outras pessoas,
Mas tem que pensar na mãe também, de ter um contato ali, de sair para uma cafeteria, às vezes ir para a igreja, por mais que às vezes fique do lado de fora, né? Claro. Chega mais tarde, sai mais cedo, Isso. mas conversa com as pessoas, tem um apoio do marido, é fundamental o marido estar lá reforçando. Eu acho que o marido ele deveria ter também um preparo para lidar com a mulher, né? Nessa fase, entender que é uma alteração hormonal muito grande, ter toda a paciência do mundo. Né? Porque devagarzinho as coisas vão se ajeitando, aí vai criando o quê? Uma rotina, uma nova adaptação, e aí as coisas vão alinhando com o tempo, normal, né? Exatamente. Ana, para a gente caminhar para o fim, e como o acompanhamento nutricional pode ajudar nessa etapa da vida da mulher? Então, se a mulher ganha a quantidade de peso adequada, consequentemente ela vai ter mais facilidade para voltar para o peso de antes, né? Não é tão fácil assim, pastor. Já foi comprovado cientificamente que pelo menos 35% do ganho de peso na gestação vai ficar retido ali. Por isso que toda mulher às vezes fala assim, nossa, Ana, ganhei tantos quilos, mas os últimos 3 quilos não saiu de jeito nenhum. Já é uma coisa fisiológica mesmo do corpo, né? Então, ter um acompanhamento, principalmente, eu falo isso, eu reforço, que uma profissional que passou por isso também, ela vai ter um pouco mais de empatia, né? De saber do que se trata. Evitar dieta muito restritiva, porque pode prejudicar a produção de leite, e a mulher está amamentando. A mulher que também não está amamentando pode prejudicar porque vem a ansiedade, a frustração. Então, ter um acompanhamento ali vai ajudar no momento de vida na limitação da mulher. E também a suplementação de vitamina, porque a partir do terceiro, quarto mês, existe uma queda de cabelo muito severa. Então, é bacana ter essa suplementação. E também ter uma pessoa para você meio que prestar conta, sabe, pastor? É verdade. Você falar assim, não, eu quero ver um resultado, eu preciso me dedicar, porque eu quero emagrecer, eu estou indo na nutricionista, eu preciso ver resultado. E uma pergunta, Ana. A mulher, vamos supor que ela acompanha uma profissional da saúde, no seu caso, e ela tem toda uma dieta. Com a chegada do filho, a dieta muda? No caso, a dieta dela. A dieta da Depende mulher. Se ela está amamentando ou não. Uma mulher que está amamentando, ela não pode fazer dieta restritiva, porque senão seca o leite. Verdade. Agora, uma mulher que não conseguiu amamentar, a gente tem que tomar cuidado com restrições severas, porque senão pode aumentar a ansiedade e pode engordar nesse período. Então, por isso que eu falo que a individualidade até nisso, ela faz uma diferença absurda. Por isso que é importante o acompanhamento com o profissional. Ana, eu quero te agradecer, filha, por esse momento aqui. Você que é mulher, que está passando por esse momento, ou está grávida, fique atento a esses ensinamentos aqui. Qualquer dúvida pode procurar. Ana, como que as pessoas te acham? Você disse que está atendendo só aos sábados, por enquanto, mas se alguém quiser te achar, como é que faz para entrar em contato contigo? Me procurar lá no Instagram, @AnaAfideles, me chamar no WhatsApp, que a gente dá um jeito. E você está fazendo ainda aquele programa? Você fazia tipo um grupo? Então, pastor, inclusive, foi mais uma coisa que eu falo que Deus coloca a gente na situação para a gente aprender e depois para a gente passar para frente. Sim. Eu tenho um grupo de fertilidade, né, que das mulheres que querem engravidar. Querem ficar grávida. Isso. Opa. E agora, né, debaixo aí da direção de Deus, eu estou criando um grupo pós-parto para ajudar as mulheres que estão tendo dificuldade em emagrecer. Quem quiser, só te procurar, você vai passar como que funciona, isso, né? Direitinho. Ana, então fala pra gente as considerações finais aí e só aqui um parênteses. E o Mohamed, tá saindo bem com o papai? Tá, excelente. Graças a Deus. Então, é normal, né, gente, a gente ganhar esse peso aí na gestação, isso é muito comum. Porém, que a gente nunca esqueça da gente, porque a gente tem que cuidar da gente, a gente tem que estar bem para a gente ser uma boa mãe, para a gente ser uma boa esposa, para a gente ser um bom ser humano, né? E a depressão pós-parto, ela está presente aí, um número muito alto de mulheres. Então, não deixa piorar, procura ajuda, uma irmã na igreja, uma pessoa que você gosta. Se for preciso, me chama no direct também do Instagram, estou à disposição. E que a gente busque sempre melhorar e viver o melhor de Deus da melhor forma possível, né, pastor? Verdade. Ana, aperta minha mão aqui, certo? Fera. Obrigadão. Ana, figura carimbada aqui do nosso podcast. Muito obrigado. Eu que agradeço. Fica aí até o final. Tem muita coisa boa aqui no programa. Próximo quadro. Obrigado, Ana, por esse bate-papo. Aqui na igreja teve 2 remessas de grávida. Em menos de um ano veio aí uns 10 meninos. Que esse bate-papo foi muito interessante. Agora o nosso amigo Zilton com esse quadro Cantando a Palavra. Bom, meus amigos, esse é o nosso Cantando a Palavra. E hoje nós vamos falar sobre uma canção que é extremamente conhecida. Ela deve ter, no mínimo, uns 15 anos que ela foi composta. Ela alcançou
o top 1 do Brasil durante muito tempo dentro do meio gospel, é a canção Todas as Coisas, do Fernandinho. Fernandinho é um monstro da música gospel, é muito conhecido. Todo álbum que ele lança, ele consegue emplacar no mínimo 5 ou 6 músicas assim, top 1, hoje principalmente com a visibilidade no YouTube. E essa canção ela fez parte da conversão de muitas pessoas. Então eu achei interessante trazer ela, por se tratar de uma letra pequena, mas que causou um grande impacto no meio e também nas igrejas. Olha o que a letra diz. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és o meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. A letra dessa canção ela apresenta elementos genuínos de adoração. Ele reconhece a fidelidade de Deus, onde ele diz que eu sei que sempre estás comigo, a soberania de Deus, quando ele fala que nada acontece sem a tua vontade, o conceito da nossa fraqueza diante de Deus, a nossa submissão, quando ele diz que ele precisa aprender, e um reconhecimento de que ele reina sobre todos nós, acima de todos, é quando ele diz, tu és meu Senhor. Essa canção ela fala muito com as pessoas, por se tratar também daquele que está no começo da caminhada cristã, aquele que entendeu que Deus sempre cuidou dele, que Deus sempre caminhou com ele, mas que ainda está naquele estágio de aprender a confiar, de exercitar a sua fé, de ter uma rotina de oração, de devoção a Deus. Então essa canção, ela provavelmente ela vai ter um impacto maior para aquele que está no começo da sua caminhada com Deus, porque ela vai retratar os dilemas e as dificuldades que todos nós enfrentamos nesse estágio da nossa caminhada. Não que no futuro se torne mais fácil, mas as disciplinas espirituais vão nos fortalecendo, a constância vai nos fazendo ficar mais fiéis dentro desse contexto. E a música vai trazer também à tona um versículo que é extremamente conhecido. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito, que está em Romanos 8, 28. Longe de nós querermos afirmar que isso quer dizer que nós teremos toda a vitória nesta terra. O versículo nos ensina que aos que amam a Deus, aos que o amam de verdade, conforme Mateus 22, 37, e que exercem o chamado de Deus de acordo com o que Deus quer, com o que Deus estipulou, e não dentro da sua própria maneira ou da sua própria vontade, esses sim terão a garantia de que mesmo parecendo tudo mal, tudo contrário, tudo que acontecer, segundo a vontade de Deus, vai cooperar para o bem. Então nós não podemos pegar esse contexto da canção, todas as coisas cooperam para o bem daquele que te amam, se nós não entendermos que isso tem que estar afirmado, alicerçado, numa vida de entrega, devoção e obediência a Deus. Então, quando nós vivemos essa entrega, essa devoção e essa obediência, até aquilo que nos parece ser mal, dentro do plano geral de Deus, vai cooperar para o bem. Pode nos levar a pensar também na história de José, quando ele passa por todas aquelas situações, ser vendido como escravo, acusado pela esposa de Potifar, a prisão, tudo isso parecia mal, mas ao final do decorrer, dentro do propósito de Deus, tudo cooperou para que ele chegasse no lugar de destaque e pudesse proporcionar para a sua família e para todo o povo hebreu alimento durante os 7 anos de seca. Então nós podemos entender que Deus ele vai sim fazer com que as coisas cooperem para o nosso bem, se nós estivermos afirmados na sua vontade, afirmados em quem ele é. Mesmo que você não reconheça que os fatos são benéficos para a sua vida, tudo junto, dentro do contexto, no último capítulo você vai entender que aconteceu perfeitamente para que a vontade de Deus prevalecesse. Então essa canção, ela é uma canção extremamente bíblica, ela fala da nossa trajetória como cristão, mas nós temos que ter um pouco de atenção com esse todas as coisas cooperam. Quando nós declaramos que todas as coisas cooperam para o bem, nós temos que olhar para a nossa vida e ver se nós estamos também vivendo de acordo com aquilo que Deus espera de nós. Não podemos cobrar de Deus algo que Ele não nos prometeu e se nós também não fazemos para Ele aquilo que Ele nos pede. Uma vida de santidade, uma vida de entrega, uma vida constante com o Senhor, ela nos dará a garantia de que até aquilo que parece mal, no futuro será bom para nós e fará com que o plano do Senhor se concretize na nossa vida. É com o Senhor, pastorzão? Valeu, Zilton.
Pessoal, não esquece de dar o like nem de compartilhar. E uma outra coisa, está acontecendo um bate-papo agora, simultaneamente. Você que está assistindo pelo YouTube, está com o celular aí, vai lá participar do bate-papo com a gente, interagir. Vamos para a agenda da igreja? Pessoal, eu quero passar a agenda da igreja para você conferir e saber tudo que está acontecendo na igreja. Então vamos lá. Segunda-feira, nós temos o culto de oração a partir das 19h30. É o culto onde a gente ora como igreja e quero você aqui com a gente. Toda terça e quinta nós temos culto nos lares. Nós temos uma equipe aqui muito boa, muito bem preparada para levar o evangelho até a sua casa. Quando você quiser um culto na sua casa ou na casa de alguém, nos procure que a gente agenda. Quarta-feira, culto da vitória. Esse culto é maravilhoso. Nós damos uma oportunidade para os pregadores e pregadoras da casa, que, por sinal, são excelentes. Nesse culto também tem um momento onde nós levantamos um clamor pelas causas impossíveis. Sexta-feira, culto da palavra. Nós, toda sexta-feira, eu, na maioria das vezes, compartilho aqui com você um estudo sobre um capítulo da Bíblia ou sobre um personagem. É um culto para aquele que gosta da palavra, aquele que quer aprender um pouquinho mais. Na quinta-feira, nós estamos aqui, né, na TV Ágape às 21h. No sábado, nós temos o culto dos adolescentes, às 17h, onde nós ensinamos os nossos filhos desde cedo o caminho da igreja, como cultuar ao Senhor. E ainda no sábado, às 19h30, nós temos o culto dos jovens, o culto da mocidade, se reúne aqui todo sábado, faz uma festa, um grande culto ao Senhor. No domingo, nós temos às 9h a nossa EBD, a nossa escola bíblica, é onde nós separamos um tempo maior para o aprendizado do Evangelho, para você que gosta de Bíblia mesmo, todo domingo às 9h. E no domingo também nós fazemos a classe do batismo. Para aqueles que querem batizar, tem uma classe à parte. Domingo à noite, 19h, é o culto da família, onde nós nos reunimos aqui, vem muita gente. Nós apresentamos a nossa semana no altar de Deus, nós consagramos a nossa semana. Nós temos também um programa de rádio, às 14h, na Rádio Cultura FM, para você que mora aqui em Patrocínio, 104,9. E você que quer assistir pela internet é www.culturafmptc. E uma última coisa, nós temos aqui na igreja também vários ministérios, ministério de adolescente, das crianças, intercessão, mas eu quero falar de um especial, é o projeto social, para você que gosta de trabalhar nessa área, tem uma equipe aqui que ajuda com alimentos, na época do frio junta as roupas, enfim, você que gosta também desse trabalho, vem aqui participar com a gente. Essa é a agenda da igreja, venha ajudar conosco, juntos somos mais fortes. Minha amiga Adrila, com o quadro dela, esse quadro tão edificante. Qual que é o tema de hoje, Adrila? Olá, meus amigos, cumprimento vocês com a paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui para gravar o segundo quadro de Conselhos de Salomão. E hoje eu tenho uma palavra pontual para a sua vida, muito necessária. Me corrigiu, tem corrigido muitos de nós aqui, e eu acredito que pode falar com você. Então abra seu coração, abra também a sua Bíblia em Provérbios 1, a partir do versículo 11, e vamos ver o que a palavra fala aqui conosco. Meu filho, se pecadores quiserem seduzi-lo, não permita que isso aconteça. Talvez lhe digam, venham conosco, vamos nos esconder e matar alguém. Armaremos emboscada contra inocentes só para passar o tempo. Vamos engoli-los vivos como a sepultura. Vamos engoli-los inteiros como os que descem a cova. Encontraremos todo tipo de riquezas e encheremos nossas casas com tudo que roubarmos. Venha, junte-se a nós. Dividiremos igualmente os despojos. Meu filho, não vá com eles. Afaste-se de seus caminhos. Eles correm para fazer o mal, apressam-se em derramar sangue. Se um pássaro vê alguém montar a armadilha, sabe que não deve se aproximar. Eles, porém, armam emboscadas para si mesmos, tentam acabar com a própria vida. Este é o destino de todos os gananciosos, sua própria cobiça os destrói. Segundo conselho de Salomão que nós temos hoje,
é não andar no limite do pecado. Nós temos muito o hábito, né, de dizer, eu não tenho problema com esse pecado. Eu posso caminhar por ali, eu posso viver e ver até onde que vai. E muitas dessas pessoas que pensam dessa maneira acabam se deixando levar em algum momento de suas vidas de fraqueza pelo pecado e acabam sendo destruídos. Mas Salomão, ele traz um conselho muito pontual para nós. Primeiro ponto, ele fala para que nós devemos nos afastar de qualquer tipo de pecado. Existem pecados que eles vêm até nós, né, a oportunidade, mas existem pecados que nós vamos caminhando até ele. E a queda desse pecado é muito triste, porque fomos nós que escolhemos esse caminho. É claro que existem oportunidades que chegam até nós, não estou falando sobre isso, né, que nós temos que resistir, mas estou falando da pessoa que ela anda no limite do pecado. Ela sabe, ela pega um versículo, ela distorce aquele versículo e vai usando da maneira como convém, até que infelizmente, às vezes ela cai e se deixa levar por aquele pecado. Então hoje é uma palavra sobre isso. Salomão nos aconselha a afastar de todo e qualquer tipo de pecado. Nós não devemos caminhar no limite para ver o que vai dar, para ver até onde nós somos fortes, para ver até onde nós conseguimos. Para que isso? Que nós sejamos pessoas que caminham fora do pecado, em completa contramão do pecado. Nós não podemos brincar e abrir mão daquilo que só é pecado, né? Nós precisamos abrir mão, às vezes, até do que não é, para agradar a Deus, né? Viver, às vezes, ali uma vida realmente mais limitada, uma vida que vai agradar ao Senhor, para que nós possamos evitar de cair nesses tipos de tentação. A palavra, inclusive, fala assim, ó, que a ganância por isso, pelos desejos, gera essa cobiça, que gera a destruição. Então, se hoje você não quer viver destruído, você não quer alcançar a destruição, fuja da ganância, fuja da cobiça pelos pecados e de fato, vá na contramão do mundo, vá na contramão desses pecados. A palavra em 1 Tessalonicenses 5:22 fala assim, ó, fuja da aparência do mal. Então, tudo que parece ser, foge. Essa é a melhor instrução que Salomão nos dá, para que nós não possamos viver com aquilo que parece ser bom, parece ser mal. Não. Vamos viver com o que é bom, com o que é certo, com o que é correto. A palavra diz para que nós possamos focar os nossos pensamentos no que vem do alto. Então, quando a gente faz isso, não sobra tempo para que nós possamos viver o que é mal aqui da terra. 1 Pedro 3, do versículo 11 ao 12, fala assim, afaste-se do mal e faça o bem, procure a paz e faça tudo para alcançá-lo. Mais uma vez a questão de afastar do mal, sabe, correr do mal, sair de perto do mal. Às vezes nós estamos caminhando pertinho do mal ali de propósito, né, brincando com a santidade, brincando com o que vem de Deus. E existem uma fala que é assim, mas eu sou forte, eu já domino isso, esse pecado eu já venci. A palavra fala assim em 1 Coríntios 10, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja para que não caia, ou cuide para que não caia. Então, por que nós vamos andar no limite do pecado, sendo que a própria palavra nos disse, fuja do mal, afaste-se do mal e cuidado para que você que está de pé, para que você que já venceu um pecado não volte a cair nele, ou não volte a cair no pecado, ou não cair no pecado que talvez você não teve fraqueza na sua vida, mas que você está querendo experimentar até onde você consegue ir. Salomão nos diz que quando um passarinho vê uma armadilha sendo armada, ele não vai até ela para brincar de ser pego, ele foge. Então, fica esse conselho para você. Não ande no limite do pecado, que nós possamos vigiar, orar a todo tempo e fugir daquilo que parece ser bom, parece ser bom. Vamos viver de acordo com a palavra do Senhor, fugindo dos limites do pecado. Esse é o segundo conselho de Salomão para as nossas vidas, está bem no inicinho de Provérbios, e como eu disse, Provérbios é um livro muito rico de detalhes. Leia na sua casa, e eu espero que você seja edificada assim como nós temos sido. E é isso, até mais. Estamos quase chegando ao fim, o programa passa rápido, tudo que é bom passa rápido, como diz o ditado. Vamos para a palavra? Vamos ouvir a voz de Deus? Meus irmãos, vamos ouvir a palavra, 2 Reis, capítulo 4, verso 38, diz assim, voltou Eliseu para Gilgal, e havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, ele disse ao seu moço, põe a panela grande ao fogo, e faze o cozinhado para os discípulos dos profetas. E então saiu um ao campo para apanhar ervas,
e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colossítidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conhecia. Depois deram de comer aos homens, e enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus, ou seja, a comida está envenenada. E eles não puderam comer. Porém ele disse: trazei a farinha. E ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mais nenhum mal dentro da panela. Veio um homem de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. E disse Eliseu: dai ao povo para que coma. Estamos quase encerrando essa série de mensagens sobre como vencer as crises. Estamos falando um episódio que aconteceu na vida de Eliseu, onde ele gerenciava as escolas de profetas, onde os homens que tinham um chamado ministerial, eles iam até essas escolas para aprender, para saber como que funcionava o ofício. E haviam 4 cidades que tinham essas escolas: Betel, Gilgal, Jordão e Jericó. Na introdução da mensagem, nós falamos que cada cidade estava enfrentando uma crise específica, porque a intenção do diabo é calar a voz profética e não deixar que a voz profética se manifeste. Por isso que nós que servimos a Deus, a nossa vida não é fácil, é batalha atrás de batalha, é o inimigo tentando nos calar. Porque ele sabe o poder quando alguém se levanta e diz: assim diz o Senhor. Porque a palavra de Deus, liberada na boca de um servo fiel, causa estrago no reino das trevas. E especificamente falando, essa crise em Gilgal, o que estava acontecendo aqui? Fome. Havia uma fome nessa cidade. E fome, nós sabemos que é a pior coisa que pode acontecer. Não vou dizer a pior, mas uma das piores coisas que pode acontecer com uma pessoa ou com alguém. A fome desperta em nós aquilo que nós temos de pior e pode nos levar ao óbito. E nós estamos contando que Eliseu estava com seus discípulos e ele vai dar uma ordem: coloca a panela grande no fogo e vá pegar alimentos. E a Bíblia vai dizer que um dos seus servos saiu ao campo para apanhar ervas, viu ali uma parreira brava, que a Bíblia chama de colossítidas. Era uma frutinha vistosa, parecia até uma laranja, agradável aos olhos. Ele não conhecia o que era, levou para dentro do acampamento, para dentro da escola, jogou na panela e todos eles comeram. E ao comer, alguém disse: Eliseu, tem morte na panela, ou seja, a comida estava envenenada. E aqui eu quero aplicar com você algumas coisinhas. Tome cuidado com a sua fome. Tome cuidado com a crise. Por quê, pastor? A crise faz a gente aceitar aquilo que é agradável aos olhos. A crise faz com que a gente consuma aquilo que não era para consumir. A crise faz com que a gente pegue coisas que não eram para ser pegas. Quantas pessoas que eu conheço que por causa da crise, por causa da fome, eles entram em portas que não eram para entrar, fazem alianças com pessoas que não eram para entrar, se relacionam com pessoas que não eram para se relacionar. É a crise, querido. A crise faz com que a gente haja pelas vistas e não pelo conhecimento. Por isso que Oséias 4:6 vai dizer que o meu povo é destruído pela falta de conhecimento. O conhecimento nos livra da morte, o conhecimento nos livra da ignorância. E agora aquele povo se alimentou de uma comida envenenada e agora eles estão morrendo. O problema não era a fome mais, agora o problema era a comida envenenada. E eu estou pregando para alguém agora. Antigamente o seu problema era a falta de relacionamento, lembra? Eu estou sozinho, como é que eu vou fazer? E por falta de conhecimento, por causa de uma crise, você entrou no relacionamento errado e hoje você está envenenado. Vou te dar um exemplo. Eu lembro que eu fui conversar com uma mulher aqui há uns anos atrás, eu e a minha esposa, e ela disse: pastor, aconteceu algo na minha vida.
Quando eu comecei a namorar esse rapaz, não vou falar o nome dele por questão de ética, ela fazia parte de outra igreja e o pastor dela falou assim: minha filha, não casa com esse rapaz não quer nada com a igreja, esse rapaz só quer te usar, esse rapaz ele vai te enrolar, eu conheço a história dele. E ela falou assim na cara do pastor: e eu vou ficar sozinha? Ele me ama, ele disse que vai mudar. E o pastor falou: filho, não faça isso. E ela bateu de frente com o pastor, casou, pegou a comida envenenada. E uns 10 anos depois, ela conversando comigo, ela disse: hoje eu estou sofrendo, hoje eu estou pagando um preço muito alto pela desobediência. O que é pior, a fome ou a comida envenenada? Você estava enfrentando uma crise financeira, você lembra? O seu problema era crise, aí por falta de conhecimento, você pegou um dinheiro com a agiota, e hoje você está pagando 3 vezes mais, porque a crise fez você ver uma saída rápida. A crise fez você levar para dentro da sua casa aquilo que não era para levar. E hoje você está aí envenenado. E aqui também eu quero até abrir um parêntese, até com as comidas espirituais que a gente come, tá? Tem hora que a gente está tão desesperado que a gente quer ouvir aquilo que agrada os nossos olhos, até na igreja. Por que não falando mal, pelo amor de Deus, me entenda bem, por que esses homens aí que falam a profecia, que ele não tem Bíblia, mas tem profecia, e está cheio de gente atrás? Porque fala aquilo que a pessoa quer ouvir. Agora, o pregador sério, o pregador que vai pela palavra, ele não vai falar aquilo que a pessoa quer ouvir, ele vai falar aquilo que a pessoa precisa ouvir. Não me entenda mal, não sou contra profeta nem profetiza. Aqui na igreja tem grandes mulheres de Deus que são usadas nisso. Eu falo, são pessoas que querem ouvir aquilo que vai agradar os olhos. Então, cuidado com os olhos, os ouvidos. Então, cuidado com as comidas espirituais. Cuidado com aquilo que você anda se alimentando, porque tem comidas que entram dentro de nós que nos matam. Tem dietas espirituais, coisas que a gente ouve por aí, que te arrebenta. Vou te dar um exemplo bíblico. Por que Eva ouviu mais a serpente do que a Deus? Deus já havia falado, não coma da... Por que ela ouviu a serpente? Porque a serpente falou aquilo que ela queria ouvir. A serpente disse: se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Então a serpente falou aquilo que ela queria ouvir. Então guarda essa palavra aqui. Não acredite em tudo que você ouve. Não é aquilo que você quer ouvir que vai mudar a sua vida, não é essa experiência que eu tenho de vida e de pastor, as palavras que mudaram a minha vida e que mudaram a vida das pessoas, não era aquilo que elas queriam ouvir, mas aquilo que elas precisavam ouvir. Repito, porque tem comidas que a gente come, até mesmo espiritual, que nos matam. E aqui eu quero terminar dizendo, vamos aprender algumas coisas. Cuidado com quem você confia tarefas importantes, porque nem todos estão preparados. Eliseu delegou a ordem para alguém, ele não especificou. Ele falou: pega a comida, e alguém que nem conhecia, não sabia nada de alimento, foi lá e pegou. Cuidado com quem você delega algumas tarefas. Tem coisas que não é para o outro fazer, tem coisas que é para a gente fazer. E se você não souber fazer, chame alguém que saiba. Porque cuidado com quem você delega coisas importantes. Segundo, atitude sem conhecimento te dará grandes males. Aquele homem tinha atitude, mas não tinha conhecimento. Terceiro, a crise pode fazer você aceitar qualquer coisa, sem analisar, só olhando a aparência. Quarto, um pouco de veneno pode estragar toda a comida. Uma coisinha pequena pode te arrebentar. E aqui eu quero terminar essa parte de hoje, para a semana que vem a gente já caminhar para o fim. Quando tudo parecia perdido, quando tudo parecia não ter saída, quando todos estavam envenenados, alguém deu um grito: Eliseu, tem morte na panela! Ou seja, não tenha vergonha de pedir ajuda. Se você comeu algo envenenado, é melhor pedir ajuda do que você morrer com essa situação.
Eu estou pregando para alguém agora que você sabe que fez besteira, seu casamento está acabando, seu relacionamento está acabando, seu ministério indo embora por causa de algo envenenado. E aqui nesse dia, nessa mensagem, eu te ensino, peça ajuda, procure pessoas certas, porque Deus vai levantar alguém para te ajudar, Deus vai enviar alguém para te orientar. A comida estava envenenada, é verdade, mas ali estava Eliseu. Eliseu significa Deus é a minha salvação, e ele vai ser a resposta, ele vai trazer a solução. E eu encerro essa palavra dizendo, pode ter veneno, pode estar estragado, pode estar trazendo morte, mas Deus vai chegar, Deus vai mudar essa história, Deus vai mudar a sua vida. No lugar da morte, o Senhor vai trazer a vida mais uma vez. Nem tudo está perdido. Deus vai dar uma reviravolta nessa história. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, eu quero apresentar cada vida que ouviu essa palavra. Às vezes nós, por causa da crise, a gente sai pegando qualquer coisa que agrada os olhos. E aí a gente vê a besteira que nós fazemos. A falta de conhecimento traz grandes males, ó Deus. Tem pessoas me ouvindo agora que por causa de uma crise, por causa de falta de conhecimento, entraram em relacionamentos errados, em portas que não eram para entrar, fizeram alianças com pessoas que não eram para fazer. E hoje eles se encontram, Senhor, envenenados, morrendo aos poucos. Mas eu quero pedir agora em nome de Jesus, que a gente venha dar um grito, que a gente venha pedir ajuda, que a gente venha entender que, por pior que pareça a situação, o Senhor ainda tem a resposta, o Senhor ainda tem a salvação, o Senhor ainda tem a solução. Vá de encontro a essa pessoa que está abatida, triste, cabisbaixa por esse envenenamento espiritual. Tu és aquele que tem a dieta para nós, Tu és aquele que tem o alimento certo. Restaure essa família, traga paz, traga alegria, cura essa enfermidade, liberta de todo mal. Eu abençoo o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Assim a gente encerra o nosso programa. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de dar o like nem de compartilhar. Permitindo o Senhor, estaremos aqui semana que vem. Um abraço, com Deus, Pai do Senhor.